sejam bem-vindos ao Agrofag de hoje. Começamos aqui juntos mais um mês repleto de notícias sobre o setor rural. E agora é hora de levar essas informações para vocês aí de casa. É isso, né, professor? Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Antoniela, tudo bem? Um bom dia a todos que nos seguem. Vejam os assuntos dessa semana. Você vai conhecer uma propriedade onde são criados 8 milhões de alevinos. A produção abastece tanques de tilápias em toda a região oeste do Paraná. Aqui então a gente já consegue ter a noção de medidas, né? PMG. Exato, Reinaldo. Aqui a gente já tem a fase final da classificação, né? Onde a gente tem aqui o peixe P, que ele está em torno aqui hoje de 15 gramas. Nós temos o peixe M aqui em torno de 25 gramas e o peixe G em torno aqui de 35 gramas, né? Esse aqui é um peixe que já está na fase final, ele só vai para a depuração para a gente fazer a entrega para o cliente. A tecnologia é avançada. Os peixes tomam até vacina. Isso tem que ser o peixe da saída do inverno, tem que sair vacinado para que lá no alto verão nós não tenhamos grandes perdas. Vamos mostrar 2 sistemas de produção de bioinsumos, no campo e na fábrica. Especialistas falam sobre esse mercado e a necessidade de capacitação dos profissionais que atuam no setor. Produtores que participam de programas de aquisição de alimentos devem ficar atentos. Tem regras novas para o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. No norte do país, uma doença preocupa os produtores de mandioca. É uma nova forma de transmissão da vassoura de bruxa. O Paraná deve ter a menor área plantada com trigo dos últimos 13 anos. E a Isa mostra como é o processo de secagem de temperos e ervas medicinais. Professor Celso, a gente começa o programa mostrando números aqui sobre o crescimento da piscicultura brasileira. Temos na tela, inclusive, olha só esses dados. Em 2024, a produção de peixes de cultivo aqui no nosso país foi de 968 mil toneladas, um aumento de 9,2% em relação a 2023. E a grande responsável por essa evolução toda é a tilápia. Em 2023, a produção foi de 579 mil toneladas. Já em 2024, no ano passado, 662 mil, um aumento de 14,3%, professor. A gente tem aqui também um mapa, olha só, onde a gente consegue acompanhar, na verdade, esse gráfico dessa evolução, né? Em 2015, a produção de peixes de cultivo no Brasil foi de 638 mil toneladas. Já no ano passado, quase 1 milhão de toneladas. E olha só, da tilápia também são números impressionantes. Em 2015, 285 mil toneladas. Já no ano de 2024, esse número mais do que dobrou, 662 mil. É uma cadeia produtiva que só tende a crescer, é muito importante e significativa. Com certeza. E a nossa região aqui, oeste do Paraná, é a maior produtora de tilápias do Brasil. Isso é resultado de muita pesquisa e investimentos em tecnologia. Aliás, esse é o segredo do sucesso na propriedade do Maicon Hilgert, em Missal. Ele cria alevinos que depois são repassados para os piscicultores e também para as cooperativas que fazem a integração do sistema. A capacidade hoje nos tanques do Maicon é de 8 milhões de alevinos. Confira. Missal, oeste do Paraná. Em meio ao cenário rural, entre plantações e estradas, uma propriedade chama a atenção. Do alto, o que se vê é uma estrutura bem planejada. Tanques de cultivo, tanques de expedição e um sistema tecnificado e sustentável na produção de alevinos. Quem apostou nesse modelo é o piscicultor Michael Hilgert. O investimento foi em 2020. Ele começou com 600 metros de lâmina d'água, uma média de 800 mil alevinos armazenados. Hoje, 4 anos depois, saltou para 5.400 metros de lâmina d'água e 8 milhões de alevinos. E a capacidade de produção está sendo ampliada, com a construção de mais 6 tanques. O ciclo produtivo começa com a chegada dos alevinos, que vem de Santa Catarina, estado reconhecido pela pesquisa genética dos peixes.
O peixe chega aqui com 0,3 até 1 grama, ou 0,25 até 1 grama. Nós estocamos ele com 1.000 peixes por metro, 1.200 peixes por metro. Levamos até 5 gramas ele e depois nós abrimos para outros tanques que estão terminando outros tamanhos de peixe. E daí nós levamos ele até um tamanho de 12 gramas, onde se classifica e tira a cabeceira com 15, o meio com 10 e vai se diminuindo a estocagem desse peixe. Ou separamos num tanque já ele bruto ainda para fazer o de 30 gramas, 25 gramas para uma demanda de tanque rede. Aí nós passamos a trabalhar ele com 300, 400 por metro, que chega nesse peso ideal para o tanque rede e conseguimos fazer o peixe dessa maneira nessa estocagem. No modelo convencional, o tanque escavado faz com que a água tenha contato direto com a terra, o que aumenta a infiltração e acelera a perda de nutrientes. Já nesse sistema aqui, os tanques são revestidos com lona, o que evita esse contato, ajudando a manter a qualidade da água, facilitando o manejo e aumentando a eficiência na produção. Eu trabalhei com o juvenil em sistema de tanque escavado de barro, que eu falo juvenil no barro, durante 1 ano. E o manejo era muito sacrificado, muito difícil, manejo muito complicado. Então, o que aconteceu? Nós acabamos sofrendo muito. Eu falei, na lona deve ser melhor. E outra, na lona a gente sabia que permitia intensificar mais a produção. O engenheiro de pesca, Thales Serrano, que acompanha de perto o trabalho, é quem explica esse sistema adotado aqui na propriedade. A gente trabalha aqui no sistema que a gente denomina como biorras. Ele não é nem biofloco puro e nem RAS, né, que é o sistema de recirculação puro. A gente fez uma mescla dos dois sistemas, juntando o que há de melhor em cada sistema. Gastamos muitas horas de estudo e perdemos muito peixe até chegar nessa conformação que está hoje. Tá? Então a gente tem um sistema onde a água não tem interferência do solo, porque tudo é enlonado. Então essa interferência do solo dificulta muito a produção. Então a gente consegue ter um sistema bem controlado. A única coisa que a gente não tem o controle hoje é a temperatura. Mas as demais variáveis a gente consegue tudo controlar bem. Então, devido a essa situação de controle, a gente consegue ter uma produção muito alta. Então aqui a gente está falando de produzir em torno de 1.000, 1.200 peixes por metro cúbico. Onde num sistema convencional, quando nós trabalhamos em tanque escavado, a gente vai trabalhar aí inicialmente com 200 peixes por metro quadrado. Então a gente já da relação metro cúbico para metro quadrado já há uma diferença muito grande. E quando a gente fala de 1.200 para 200 peixes, aí fica estrondosa a diferença de produtividade num sistema intensificado quanto esse que a gente está vendo aqui na Starkerfish. Falando sobre o sistema de tratamento de água, essa água aqui, no caso, vem da decantação. Isso, ela vem para essa lagoa facultativa e depois ela entra lá no fundo na lagoa de equalização, onde entra a água nova e velha e daí ela abastece todo o sistema de... Nós reaproveitamos toda a água, só repomos a evaporação. Tu pode ver que a equalização está um pouco baixa, porque semana que vem nós vamos secar o tanque 13, ele tem um grande volume, nós vamos reaproveitar toda a água dele para reabastecer ele mesmo. Vai fazendo essa circulação. Vai fazendo a circulação da água. Não é um sistema de recirculação, mas é um sistema que reaproveita a água. As telas sobre os tanques protegem os alevinos dos predadores, principalmente dos pássaros, evitando a perda de peixes. Elas também ajudam a manter a piscicultura mais segura, impedindo que as aves tragam parasitas. Além disso, filtram a luz do sol e reduzem as variações bruscas de temperatura, mantendo a água entre 26 e 28 graus. A alimentação dos peixes é realizada com ração e aditivos nutricionais, para garantir um crescimento saudável e uma boa conversão alimentar. A gente tem ali um floco com bactérias boas, com alga. Esse peixe ele se alimenta desse floco, então a gente consegue fazer conversões muito abaixo do que num sistema convencional. E isso elimina bastante o custo. Só que em contrapartida, esse alimento natural, ele tem bastante proteína, mas ele é deficiente em vitamina, quando a gente fala em volume. Então a gente tem que fazer um tratamento dessa ração. A gente aqui só usa ração de ótima qualidade, ração com altos níveis de proteína, e mesmo assim nós ainda fazemos incremento na alimentação. Colocamos aditivos nutricionais na ração
para garantir que o peixe suporte um momento de desafio aí, que é ter 800, 1.000, 1.200 peixes por metro quadrado. Outro ponto que chama a atenção aqui na propriedade do Maicon é a vacinação dos peixes. Segundo ele, é uma medida eficaz para reduzir a mortalidade. O estreptococo, ele, há 5 anos atrás, ele dava um prejuízo aí de uma mortalidade na casa de 1% do peixe na região. Hoje ele já vem subindo para casa dos 4, 5% do peixe da região. Isso já viabiliza, a gente executar vacinas comerciais, que tem várias marcas que fazem, né? No caso aqui nós trabalhamos com a vacina das Oetes, nós já fizemos um experimento, né? Até vai ter alguns vídeos relacionados a isso. E ela veio se mostrando muito eficiente na supressão da estreptococose. Isso tem que ser o peixe da saída do inverno, tem que sair vacinado, para que lá no alto verão nós não tenhamos grandes perdas. Desde a chegada dos alevinos com 0,3 gramas até atingirem 15 gramas, quando já podem ser considerados juvenis, o ciclo leva cerca de 60 dias. Nessa fase, eles já podem ser comercializados para tanques de engorda. Antes da expedição, os peixes passam por um processo de classificação, pois mesmo sendo do mesmo lote, o crescimento pode variar. A partir de um período, uma época onde a gente está engordando esse peixe, a gente precisa fazer a classificação para entregar um peixe de qualidade para o produtor de engorda. Então a gente coloca nessa máquina, que é uma máquina importada. Então aqui a gente está fazendo hoje uma classificação onde a gente coloca o peixe nesse compartimento, ela passa pela parte móvel da máquina, que é uma máquina de rolo, e ela vai levando o peixe e classificando hoje aqui em 3 tamanhos, num tamanho P, num tamanho M e num tamanho G. A partir dessa classificação, a gente direciona os peixes para esses tanques aqui, que são os tanques de depuração, onde o peixe já está apto para os carregamentos para o produtor. É indispensável a gente trabalhar hoje com peixe classificado, porque os frigoríficos hoje precisam de um peixe classificado para agilizar a produção de filé. Então a gente tem essa máquina aqui como coração da piscicultura. Aqui então a gente já consegue ter a noção de medidas, né? PMG. Exato, Reinaldo. Aqui a gente já tem a fase final da classificação, né? Onde a gente tem aqui o peixe P, que ele está em torno aqui hoje de 15 gramas. Nós temos o peixe M aqui em torno de 25 gramas e o peixe G em torno aqui de 35 gramas, né? Esse aqui é um peixe que já está na fase final, ele só vai para a depuração para a gente fazer a entrega para o cliente. O carregamento do caminhão ocorre sempre pela manhã, quando a temperatura está mais amena, reduzindo o estresse dos peixes. Hoje, o Maicon vendeu 50.000 juvenis, com média de 25 gramas cada. Ele atende tanto o produtor final quanto as principais empresas integradoras da região. Todo mês, com exceção de depois do dia 15 de junho, nós não entregamos mais, por causa do alto inverno, onde tem mortalidade, até o dia 1º de setembro. Aí nós fazemos uma função reguladora de mercado. Nós estocamos o peixe aqui, aumentamos a fortificação de ração, porque o peixe come menos, mantemos ele aqui ao longo do inverno, para que o nosso cliente possa ter peixe em setembro para alojar. Porque alevino novo em volume só se encontra em novembro. Então, em outubro nós começamos a receber um pouco de alevino, novembro nós recebemos em escala e se reinicia um ciclo de produção de juvenil. O mercado de tilápia está em plena expansão. E o Maicon acredita que a especialização e o investimento em tecnologia serão pontos importantes para quem deseja se destacar no setor. Segundo ele, as margens de lucro cada vez mais apertadas, o profissionalismo se tornou essencial em todas as etapas da cadeia produtiva. Estamos vivendo um momento de grande expansão na cadeia do peixe, que a gente visualizou lá atrás, quando começou a atividade. E esse momento, ele é um momento que vai aparecer muita dificuldade, como foi na cadeia do suíno e do frango, e vai demandar de muito profissionalismo por parte de quem está em cada momento da cadeia.
tanto do produtor de alevino, nós vamos demandar uma segmentação, vai demandar existir o produtor de juvenil, que é para muitos uma novidade. Então a cadeia do juvenil, hoje já não é mais só soltar o peixe no tanque, tratar um pouquinho, transferir de tanque, vai demandar do produtor de juvenil, então nós vamos demandar de profissionalismo em todos os pontos da cadeia. A gente acompanhou aí que importante esse trabalho, né, professor Celso? E também exige vários profissionais trabalhando com muita dedicação. É assim como a avicultura e a suinocultura começou a tomar pulso aqui na nossa região, ou no Brasil, né? Ele é um encontro, né, de profissionais da área, profissionais da pesquisa, produtor levando isso para frente, né? A tilápia ou a piscicultura na nossa região, especialmente a tilápia, é um processo que está se iniciando e já está se consolidado praticamente pelos dados que nós temos aí na tela, né? E é um processo que hoje, essa integração entre parte técnica, pesquisa, agricultor, né? Está fazendo esse grande sucesso que é essa nova onda de trabalho aqui na nossa região, né? E quem não gosta, né, de um happy hour, de um peixinho, né, uma porção de tilápia, né? É muito bom, né? Bom demais, isso aí. E agora um recado importante para a agricultura familiar. O Ministério do Desenvolvimento Agrário promoveu alterações no CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Esse cadastro é um documento exigido dos produtores que se inscrevem nos programas de aquisição de alimentos do governo. Por isso, ele precisa estar sempre atualizado. Dona Juscelia e seu João vivem na comunidade Santa Terezinha, no distrito de São João do Oeste, em Cascavel. Há 23 anos, no sítio, o casal se dedica à produção agrícola, dividindo as funções de plantio, manejo e manutenção dos cultivos. A propriedade tem 13 hectares. Uma parte está arrendada para o cultivo de grãos. O restante é destinado à produção de hortaliças, legumes e árvores frutíferas, tudo no sistema orgânico. A comercialização dos alimentos segue um cronograma semanal. Aos sábados, o casal colhe uma pequena quantidade, que é destinada a consumidores diretos. Nos domingos, a colheita é intensificada, já que os produtos vão para a merenda escolar e também para entidades ligadas ao Programa de Aquisição de Alimentos de Cascavel, onde há 15 anos eles fornecem produtos fresquinhos. Na merenda escolar, é uma boa renda que vocês recebem? É por quilo, é por pé? Como que funciona? O município é por unidade e pro estado é por quilo. E esse tipo de sistema que vocês estão entregando, vocês preferiram do que fazer feira, por exemplo? É porque realmente tem mais vantagem de preço? Sim, tem mais vantagem, já tem a venda garantida. E feira, né? Você ainda não sabe, você talvez escolhe, leva lá e não consegue vender tudo que você colheu. Para ter a segurança da venda garantida, a dona Juscelia e o seu João mantêm sempre em dia os documentos necessários para a comercialização de alimentos, junto aos programas do governo, incluindo o CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O cadastro da agricultura familiar, vocês têm ele regularizado? Vocês sempre viram que a partir dos programas de aquisição de alimentos e merenda escolar, com o CAF, dava certo? Sim, com o CAF. Nós nunca deixa vencer, não. E é justamente o CAF que está sendo reestruturado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. As medidas valem para os novos cadastros, para os que precisam ser renovados e também para os agricultores que querem aderir a um novo sistema. Então, de principais mudanças que a gente tem em relação ao cadastro da agricultura familiar, com o lançamento do CAF 3.0, então as propostas que vêm para dar mais inovação, agilidade e segurança no cadastro, mas especialmente com o viés de universalizar o acesso do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar para todas as famílias da agricultura familiar. E com isso, o que a gente tem de principais inovações? A primeira delas é o final, né, o fim do CAF-PRONAF, que era um documento que era emitido ao final do cadastro para cada membro da família. Esse documento deixa de existir e ele passa a ser um documento, e ele passa a ser uma informação no extrato
de cada unidade familiar. Então, é menos um documento para o agricultor ter, é menos um documento, um passo para o agente emissor executar, e é mais processo de transparência e controle social para os agricultores levarem já nas instituições financeiras. Além disso, a gente tem também a opção dos agricultores e agricultoras marcarem quando a produção deles é agroecológica ou não. Isso basta ali fazer uma declaração, não tem nenhum processo burocrático de comprovação, apenas uma declaração. A gente também passa a reconhecer todos os 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais também, o que no sistema anterior não existia, né? E, além disso, a gente conseguiu fazer uma ação que é histórica, que é uma integração entre o sistema do CAF e o sistema do INCRA, e agora o público da reforma agrária, uma vez que entra no Programa Nacional de Reforma Agrária, depois de algum tempo, alguns meses, consegue acesso ao Cadastro Nacional da Agricultura Familiar de forma automatizada. E aí, por último, acho que tem uma medida bastante importante de destacar, que é o CAF para pessoa jurídica. Quando a pessoa jurídica anteriormente fazia a emissão do cadastro dela, ela podia ir a qualquer momento e atualizar o registro lá, o número, né, a lista de associados. E agora, com o novo sistema, a gente criou uma trava para garantir mais transparência, que é o CAF da pessoa jurídica só pode ser atualizado a cada 6 meses. Então, tem um tempo mínimo de CAF para pessoa jurídica nesse caso. Em Cascavel, os órgãos autorizados para emitir o novo CAF são o IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o INCRA e o Sindicato Rural. Segundo a Caroline, para fazer o cadastro, o produtor deve ir até um desses locais, levando alguns documentos. Os documentos necessários, documentos pessoais do produtor e dos integrantes familiares que residem e trabalham com ele, né, na propriedade, comprovante de endereço também, a matrícula de imóvel ou contrato na condição e também declaração dos últimos comprovantes de renda, dos 12 últimos comprovantes, no caso. E a gente também solicita que esses documentos eles sejam entregues previamente para a gente fazer uma análise, ver se está tudo correto, se não falta nenhum documento, né, para então solicitar o agendamento da emissão. Muito bem. Professor Celso, uma informação complementar aí na conversa que eu tive com o Arthur Rimoldi, diretor do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Até o ano que vem, a expectativa é de que 4 milhões de famílias tenham esse cadastro nacional da agricultura familiar. Às vezes o agricultor, ele se recusa a preencher algum cadastro, né? Acho que isso vai prejudicar ele. Mas nós estamos vendo que isso é importante, né? Por isso que vai dimensionar como é que está essa agricultura familiar. E isso é importante em todo o sentido, né? Um financiamento, cumprir normas, né? Então eu acho que o agricultor deve sim se cadastrar e isso vai trazer um raio-x da agricultura familiar no Brasil. Exatamente, é isso aí. Chegou a hora da Isa na Fazenda. Hoje ela vai falar sobre o cultivo de temperos e plantas medicinais e como é o processo de secagem dessas ervas. Confira. O cultivo de plantas medicinais na Fazenda Escola alcança uma nova etapa, com a produção de capim-cidreira, melissa, hortelã e orégano destinadas à produção de chás e temperos secos. Esse projeto, que envolve os cursos de agronomia, nutrição e farmácia, tem como objetivo não apenas a prática sustentável, mas também a contribuição direta à saúde com os produtos sendo destinados ao Hospital São Lucas. Após a colheita, que iniciou na semana passada, as plantas passam por um rigoroso processo de secagem para garantir a preservação de suas propriedades medicinais e aromáticas. O material é colocado em estufa com temperatura controlada de 45 graus Celsius por um período de 3 dias. Esse método assegura a retirada gradual da umidade, evitando a perda de compostos bioativos essenciais, como flavonoides e óleos. Após a secagem, as ervas seguem para os cursos de nutrição e farmácia, onde são submetidas à análise de qualidade. Esses testes verificam a presença de princípios ativos e garantem a segurança microbiológica dos produtos. Depois dessa etapa, as plantas são trituradas, embaladas e armazenadas para distribuição. Os chás produzidos serão utilizados no Hospital São Lucas. O capim-cidreira é conhecido por suas propriedades calmantes, sendo uma opção natural para auxiliar no relaxamento e na melhoria da qualidade do sono.
A melissa, também chamada de erva cidreira, apresenta efeitos semelhantes, além de atuar no combate ao estresse e à insônia. Já a hortelã se destaca pelo frescor e versatilidade, contribuindo para a digestão e alívio de náuseas. E o orégano, além de ser um tempero essencial na culinária, possui propriedades antimicrobianas, podendo fortalecer o sistema imunológico. O cultivo biológico dessas plantas segue princípios de manejo, utilizando cobertura com feno para reduzir a necessidade de capinas e melhorar a estrutura do solo. Essa abordagem não apenas preserva o meio ambiente, mas também assegura um produto final cultivado com um manejo eficiente. Com a crescente demanda por produtos naturais e funcionais, a iniciativa reforça o papel da pesquisa universitária no desenvolvimento de soluções voltadas ao bem-estar e à saúde da população. O projeto segue em expansão, representando mais do que uma atividade acadêmica. São uma ponte entre o conhecimento agronômico e o impacto positivo na sociedade, promovendo uma agricultura sustentável e funcional. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa! Essa semana, no dia 1º de abril, foi dada a largada para o plantio do trigo do Paraná. Segundo o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, a área plantada com o cereal deve ser a menor dos últimos 13 anos. Com o início do zoneamento agrícola do trigo no Paraná, os primeiros plantios da safra 2025 já começaram na região norte do estado no dia 1º de abril. A estimativa do DERAL é de que a área semeada nesse ano seja de 912 mil hectares. Isso representa uma redução de 20% em comparação com o que foi cultivado no ano passado. Entre os motivos para essa retração está a insegurança dos produtores em relação ao comportamento do clima nas últimas safras. A seca impactou e muito a produção, como explica o analista Hugo Godinho. A intenção de redução ela está um pouco generalizada no estado. A gente pode ter alguma reversão mais aqui para as zonas mais tardias, visto que o produtor pode se animar com alguns fatores, mas a gente está observando nesse ano muitas dificuldades. Talvez o crescimento da área do milho safrinha é o principal, mas a safra passada ter sido uma safra frustrada, e isso vem se somando a outras safras frustradas que a gente já teve, mas especialmente do ano passado, quando a gente produziu 2.000 quilos por hectare só, que é uma produtividade muito abaixo dos 13.100 que a gente espera, isso acaba sendo muito relevante para o produtor não se empolgar com a cultura, ainda mais no momento que a gente tem algumas mudanças no seguro agrícola que não permitem o acionamento tão constante dos prêmios e com isso acaba dificultando o produtor que arrisca mais a arriscar nesse momento. Ainda segundo o DERAL, a expectativa de colheita é de aproximadamente 2.900.000 toneladas de trigo. Com capacidade instalada para moer até 4 milhões de toneladas, os moinhos do Paraná devem importar o cereal para atender a demanda. A nossa última safra, que a gente pode considerar totalmente cheia, foi a de 2016, mas desde lá, então, a gente vem complementando com produções paraguaias, argentinas e, recentemente, até a produção gaúcha, que tem virado até as exportações em algum momento, tem sido não exportada e revertida aqui para o Paraná, mas vai ser uma necessidade muito mais já dada desde o início da safra, essa vinda de trigos de outras origens que não o trigo paranaense. Então, professor Celso, acompanhamos aí que deve haver essa diminuição expressiva na área com trigo aqui no nosso estado. São vários fatores que isso pode ocorrer, né? Importação de produto, né, que vem mais barato de fora, da Argentina, né? E a próprio plantio, o avanço do milho safrinha vai deslocando, né? E comercialização, né? Trigo tem que ter preço. Se tiver preço, o agricultor planta. Tem problemas de armazenagem, coincidir na hora que estiver colhendo com produtos que estão estocados. São vários fatores que fazem com que o agricultor pense na hora de plantar o que fazer, né? E aí ele reduz a sua área, né? É isso aí, esse é o cenário, então, né? Muito bem.
E se você quer participar do Agrofag, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos que podemos tratar aqui, entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp, é no 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. Vamos ver agora como fecharam os preços do mercado agrícola em nossa região. O valor da saca de 60 quilos da soja fechou a semana em Cascavel em R$ 115. A saca do milho, R$ 61 e a saca do trigo, R$ 82. No próximo bloco, a produção de bioinsumos cresce no Brasil, tanto no sistema on-farm quanto a nível industrial. Vamos mostrar os dois, no campo e na fábrica da Copavel, que agora produz e comercializa os insumos biológicos. No estúdio, especialistas falam sobre esse mercado e a necessidade de capacitação dos profissionais que atuam no setor. E ainda hoje, doença preocupa produtores de mandioca no norte do país. É já já. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. A produção e o uso de insumos biológicos é uma realidade na agricultura, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse é um mercado que está em pleno crescimento e exige dos profissionais que atuam no setor cada vez mais preparo e conhecimento sobre os processos de fabricação e manejo. O agronegócio brasileiro vive um momento de transformação e os protagonistas desse cenário são os bioinsumos. Soluções biológicas que ajudam no manejo das lavouras e estão cada dia mais integrados ao uso dos defensivos químicos. São micro-organismos vivos, substâncias naturais que protegem as plantas, aumentam a produtividade e regeneram o solo. O uso de bioinsumos na agricultura está em expansão. A área tratada com esses produtos na safra 2024-2025 deve atingir 155 milhões de hectares. Esse crescimento representa um aumento de 13% em relação à safra anterior e 22% se comparado a 2022-2023. Em Cascavel, no oeste do Paraná, essa biofábrica é um exemplo desse movimento. Implantada recentemente no complexo industrial da Copavel, ela que acaba de receber a regulamentação definitiva para fabricar biodefensivos e inoculantes, agora com tudo pronto, começa a produzir em larga escala, com capacidade para até 1 milhão de litros por ano. Essa indústria está pronta desde o ano passado, agora obteve toda a regulamentação de acordo com a nova lei do MAPA, então nós estamos autorizados a produzir. Então, a partir de agora, nós vamos produzir para todas as culturas que nós temos aqui na região. Tanto inoculantes quanto biodefensivos. Os inoculantes vêm para favorecer o crescimento das plantas e os biodefensivos vêm para defender as plantas de forma mais sustentável. A produção de bioinsumos segue um processo detalhado, que começa com a multiplicação de micro-organismos em placas, passando por reatores de grande capacidade até alcançar o volume necessário para o envase e distribuição. O processo basicamente é multiplicação. Então nós começamos uma quantidade muito pequena de micro-organismos e a gente vai diluindo e aumentando a população em 3 níveis. Então começa-se multiplicando eles em placa, depois que eles chegam a uma população determinada, nós transferimos esse micro-organismo para galões de 10 litros, onde eles têm a oportunidade de crescer novamente, se multiplicar. Chegando na concentração que a gente precisa, nós passamos para um bujão de 500 litros, onde também passa por essa multiplicação e no final nós condicionamos eles em reatores de 5.000 litros,
onde ele chega na população final e a gente passa por envase e vai para o comércio definitivamente. O inoculante Azoscope é o primeiro produto da Biofábrica, fruto da parceria entre a cooperativa e a Embrapa. A expectativa é de que a capacidade de produção da fábrica seja totalmente absorvida à medida em que os agricultores reconhecem os benefícios dos produtos sustentáveis. Agora, como é início, nós estamos trabalhando em cima da demanda, mas logo em breve entendemos que a capacidade vai estar toda tomada já pela demanda que vai ser criada em cima desses biodefensivos aqui na região. Com o crescimento do mercado de bioinsumos, diversas empresas de biológicos têm oferecido aos produtores uma opção chamada de produção on-farm. Esse método é basicamente a produção de micro-organismos diretamente na fazenda. É o caso dessa propriedade de 1.200 hectares em São Luís do Oeste, distrito de Toledo. A agricultora Ana Colpo iniciou a produção on-farm em setembro de 2024 e possui uma capacidade de 60 mil litros por mês. O investimento na biofábrica tem se mostrado vantajoso. A gente trabalha com produtos biológicos há um tempo já, só que produtos comerciais. Então a gente comprava de empresas que já entregavam esse produto pronto para a gente usar. E acho que a principal iniciativa da gente começar a produzir aqui foi justamente corte de custos. E também, com o corte de custos, a gente entra com a variedade de produtos que a gente consegue usar. Então, por exemplo, antes da biofábrica, a gente já gastou somente no ato do plantio, ali em sulco, o mesmo valor que a gente gasta hoje em dia para todo o ciclo da soja, com inúmeras aplicações. Então, tem sido muito benéfico financeiramente e também para o campo, né? A agricultora também reforça a importância do treinamento e do suporte adequado para a equipe que trabalha diretamente nesse processo. A capacitação técnica e o uso de equipamentos automatizados têm sido essenciais para garantir a qualidade dos insumos produzidos e o sucesso das operações. Toda a parte de treinamento, pesquisa e controle de qualidade dos bioinsumos fica sob a responsabilidade da Ivânia De Liberale, bióloga, mestre em biotecnologia. É ela quem acompanha todo o processo de seleção das cepas microbianas até a análise final dos produtos que serão aplicados no campo. Todo esse mix de micro-organismos que a gente trabalha da raiz até a hora da colheita vão propiciando para que a fazenda tenha cada vez mais uma agricultura mais regenerativa, que é o objetivo, acredito que juntamente com a sucessão familiar que vai acontecer na fazenda, é regenerar o solo que fica para as novas gerações também. Ivânia faz a demonstração de alguns fungos e bactérias, que são utilizados na produção dos bioinsumos. Esse é um micro-organismo bastante interessante de a gente falar, que está bastante em alta, tem uma ação fantástica no campo, tanto de controle de nematóides, como também controle de fungos. Pode ser usado como utilização via raiz e também via foliar. E aqui, esse fungo, especialmente o tricoderma, a gente é acostumado a vê-lo sempre verdinho, né? Como a gente vê aqui na bordinha dessa placa. Mas aqui a gente está com uma placa já com bastantes dias de incubação, onde a gente pode ver essas estruturas mais amareladas, que é a liberação dos metabólitos desse tricoderma, que também tem bastante ação no campo, né? Outro ponto que é importante de a gente perceber é que a grande maioria desses fungos, eles começam todos branquinhos, como a gente consegue ver a pocônia aqui. Então, lá nos primeiros dias de incubação, todos eles estão nessa coloração mais esbranquiçada. E depois, cada um deles segue para a sua característica reprodutiva, né? Então, temos aqui o Metarrhizium, na sua característica mais esverdeada, a nossa Beauveria baciana, né? Branquinha na parte de cima e na parte de baixo mais amareladinha. O Purpurucilium, que hoje é um fungo que a gente tem utilizado muito no campo para controle de nematóides, então ele tem mesmo essa cor mais púrpura, né? Purpurucilium lilacinum. E aqui a gente tem a nossa Isária, que agora também foi reclassificada como Cordíceps. Depois de selecionados os micro-organismos de interesse para o produto que será desenvolvido, eles são transformados em inóculos, ou seja, em substâncias líquidas que serão adicionadas nos bioreatores para multiplicação.
Com o crescimento das tecnologias de produção de biodefensivos e inoculantes no manejo das culturas, a visão para o futuro do mercado de bioinsumos é promissora. A tendência é de que mais produtores adotem essas tecnologias, o que permitirá uma agricultura mais sustentável e eficiente no Brasil. Nós acompanhamos aí a reportagem falando sobre esse crescimento na produção e na utilização de insumos biológicos e também essa necessidade de qualificação dos profissionais que vão atuar nesse setor. E aqui no estúdio a gente continua então tratando desse assunto e quem está aqui com a gente para falar sobre isso é a agrônoma Thaisa Capato Lima. Mais uma vez, seja bem-vinda, Thaisa. Obrigada pelo convite. E também o Thomas Fruit, que é biólogo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar então a respeito desses insumos biológicos em que a gente tem acompanhado aí esse mercado no geral que tem crescido. Mas para a gente entender também essas formas de produção que nós vimos na reportagem. É possível produzir on-farm e a nível industrial hoje em dia, né, Thomas? Exatamente. Hoje a gente tem capacidade para realizar essas duas produções, né? Mas ter capacidade já gera exatamente um princípio que nós temos que ficar muito atentos, né? A capacidade a gente precisa adquirir ela. Então a gente precisa adquirir profissionais capacitados para a área industrial e precisamos também capacitar profissionais para a área da produção on-farm. E aí a gente vai ter qualidade nos dois setores. É isso aí. Algo que é muito interessante é que essa utilização dos insumos biológicos vem para somar já o manejo com químicos, e é isso que a gente vê, né? Não é uma substituição, é sempre para somar esse manejo, né, Thaisa? Isso mesmo, às vezes as pessoas pensam que os insumos biológicos vão substituir os insumos químicos. Na realidade, o que a gente tem observado nos ensaios a campo com alguns alunos, né, em parceria com algumas empresas, é que justamente nos tratamentos onde nós temos a utilização dos químicos junto com os biológicos, nós temos um sinergismo dessas duas substâncias, né? E as plantas conseguem produzir melhor e mais, né? Então a gente vê que isso tem resultados bem interessantes quando se utilizam os dois. E os insumos biológicos vêm para aumentar a vida útil, né? Aumentar aí a potencialidade desses químicos que já são utilizados na agricultura. Porque a gente sabe que para desenvolver um insumo químico hoje leva-se muito tempo e é muito difícil descobrir uma nova molécula que vai ser de fato eficiente e segura, né, para ser utilizada na agricultura. E aí o que a gente vê são produtos químicos que são lançados, que são misturas de substâncias, né, e os insumos biológicos ajudam então na vida útil desses produtos, evitando com que pragas e doenças se tornem cada vez mais resistentes. Muito bem. Professora Thaisa, eu acredito que agora com o desenvolvimento dos bioinsumos, esse pessoal que fazia um on-farm, vamos dizer, não tão regular, né? Não tão com qualidade, está se capacitando para se fazer esse on-farm na sua propriedade, né? Então, a gente ainda percebe que faltam muitos profissionais no mercado, né? Se a gente parar para pensar, o tema bioinsumos de fato é um tema relativamente novo. Apesar de já ser utilizado há muito tempo, é um tema novo. E eu mesma, durante minha graduação, que finalizei acho que já há uns 13 anos, 14 anos, né, não tive toda essa formação, não saí preparada para atuar, né, nos bioinsumos. Eu fui me formando, me moldando de acordo com, né, no decorrer do tempo. E hoje a gente vê uma necessidade de profissionais que estejam capacitados e não só para aplicar isso no campo, mas entender o processo produtivo, entender a importância de um produto de qualidade, né? Caso o profissional esteja atendendo um produtor que tenha vontade, condição de fazer uma produção on-farm, que ele saiba como orientar, né? Então isso é muito importante. Vamos já aproveitar para entender também e explicar um pouquinho para quem está nos acompanhando sobre a especialização em bioinsumos, produção e qualidade nessa aplicação que vocês trazem agora, né? A partir daí tem uma nova turma com essa especialização. Eu queria que vocês explicassem também para quem é direcionada, de que maneira vocês veem hoje essa necessidade realmente do profissional que tem esse diferencial na especialização, como é que vocês têm percebido aí até para trazer esse tema aí na especialização, Thomas? A pós, ela surge hoje realmente para suprir essa demanda, né? Ela veio exatamente para associar essa necessidade do mercado com uma capacidade de um profissional que vai agir em uma área que está abrindo e que a gente precisa de formação. Então é para biólogos, é para agrônomos, é para quem entende que o mercado de trabalho hoje necessita dessa capacitação e que é uma porta aberta
que acreditamos muito que hoje é um somatório dentro da agricultura. Então, é um chegar para continuar a partir dali, né? Isso. E foram muitas horas de conversa até a gente conseguir chegar na ideia final do curso, né? E nós, o tempo todo, a gente tinha certeza de uma coisa, que o curso deveria ser presencial, com muitas práticas, para os alunos realmente aprenderem na prática a utilização dos bioinsumos e a produção também, e a questão da qualidade também. E nós pensamos em tentar abranger o máximo do que são esses bioinsumos, né? Então, entram tanto micro-organismos no controle de pragas e doenças, quanto na utilização desses micro-organismos, na nutrição de plantas, artrópodes, né, insetos, no controle também de pragas, utilização de algas, plantas de cobertura, né? Então, tudo que a gente entende como bioinsumo, nós tentamos trazer no curso e trazendo pessoas especialistas, né, em cada assunto, para poder dividir um pouquinho com os alunos. Eu vou fugir um pouco da conversa, mas produção comercial e produção on-farm, elas têm que ser rigorosamente feitas com qualidade, certo? É o que nós batemos muito na tecla hoje. É isso que vocês querem. Esse é o pilar que é o mais importante dentro das duas. Agora, existe uma outra parte que é importante. Se fizer tudo na técnica, tudo rigoroso, você tem certeza que você está com aquele produto ok. O momento de aplicação vai influenciar também. Tem um pique, tem os piques, né? Poderia explicar, professora? Porque às vezes o agricultor acha que pode aplicar a qualquer hora, a qualquer momento, né? Não. Quando a gente pensa num controle biológico, por exemplo, o controle biológico ele tem que ser feito de forma preventiva, né? Porque é um organismo que vai estar controlando um outro organismo. Então, a gente tem que trabalhar sempre de forma preventiva. E aí, para isso, existem as técnicas de monitoramento de pragas, de doenças na área, né? Isso é muito importante que o agrônomo que está acompanhando o produtor, o técnico que está ali na área, ele faça esse monitoramento para ele entrar com o controle, com a aplicação na hora correta. Porque depois que passa esse momento, né, o sucesso do biológico já é reduzido. Então, o momento é fundamental. Além da questão do horário de aplicação, né, das condições de aplicação, armazenamento da cauda, enfim, são muitos fatores que interferem, né, nessa aplicação do bioinsumo para ter o sucesso que a gente deseja. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, você tem um produto que você está no auge, né, da conversa, no auge da aplicação, e às vezes o não posicionamento correto no campo pode prejudicar tudo esse trabalho vir por água abaixo, né? Então não é só produzir com qualidade produto, mas aplicar com qualidade. E nós estávamos nos bastidores aqui conversando, por exemplo, determinados produtos você vai aplicar, mexeu com outra cultura e já não vai estar mais no solo, né, professor? Exatamente, a gente tem ali micro-organismos que a gente trata com ele de forma pontual. Então, eu quero fazer o controle de uma determinada praga, vou utilizar um bioinsumo ali que tem uma função específica do biocontrole. Uma vez que eu apliquei, consegui entender pelo MIP que houve uma redução, houve o controle, não estou acima do nível de controle, aquele organismo ele vai ficar no ambiente, só que é um ambiente que tem outras competições junto com ele. Então, naturalmente, o ambiente, após essa inundação feita, ele vai controlar aquele organismo. Garantir que ele vai estar lá para uma próxima em dose suficiente para causar o mesmo efeito, vai depender muito da abordagem que você faz. Então, uma abordagem dentro do orgânico, a gente consegue fazer uma manutenção do micro-organismo por mais tempo. Numa abordagem regenerativa, onde a gente usa o químico e o biológico, a vida de influência do químico sobre o biológico, ela é maior. Então, a diminuição de tempo que ele vai ficar ali num volume, numa concentração eficiente, vai reduzir também. Okay. E para quem quer saber todos esses detalhes, saber mais sobre todos esses tipos de aplicação, como produzir corretamente, não pode deixar de saber mais sobre a especialização em bioinsumos, produção, qualidade e aplicação, que tem turma confirmada ainda para esse mês, né? Para você que está em casa nos acompanhando, tem QR Code na tela para você saber mais, ver todas as informações lá no site da pós-graduação do Centro FAG. E vocês dois reforçam o convite aí, né? Thaisa, por favor.
Sim, foi um prazer vir aqui para poder falar um pouco sobre os bioinsumos e também para poder falar um pouco da pós-graduação, né, que inicia agora no dia 12 de abril e caso, né, alguém tenha interesse em participar, é só entrar em contato com a coordenação da pós-graduação na FAG ou acessar o QR Code que vai ter mais informações. Muito bem, Thomas vai estar esperando todos lá. Exatamente. Dia 12 já temos turma nova confirmada, então aguardamos a turma nova e todos aqueles interessados, porque a gente entende realmente que o momento é esse a qual a gente deve se aperfeiçoar para essa porta que está sendo aberta dentro da agricultura como um todo, né? Muito bem. Pessoal, obrigada a participação de vocês aqui mais uma vez. Até uma próxima. Obrigada. Vamos agora acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Com o avanço de um sistema de ar frio, deve haver uma refrescada no tempo das cidades paranaenses. As temperaturas ficam abaixo dos 30 graus a partir desse domingo em todas as regiões. Em Cascavel, hoje, o dia será ensolarado. Mínima de 15 e máxima de 25 graus estão previstas. Amanhã, a concentração de nuvens cresce um pouco, mas não chove. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. Na terça, deve haver chuva de forma breve e as temperaturas seguem frescas. Olha só, o CIMEPAR indica mínima de 18 e máxima que não passa dos 22. Na quarta, também continua com tempo nublado e possibilidade de chuva breve. Variação nas temperaturas dos 17 aos 24 graus. Vamos agora ao quadro de Guaíra. Nesse fim de semana, as temperaturas ficam mais amenas e deve seguir assim nos próximos dias. Hoje, mínima de 19, máxima de 27 graus. Amanhã continua com tempo aberto e sol brilhando. Temperaturas também nessa faixa, dos 20 até os 27 graus. Na terça, tem chuva prevista, com temperaturas amenas. E na quarta, o tempo continua instável, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Lá em Foz do Iguaçu, hoje o dia fica ensolarado e apresenta temperaturas agradáveis, entre 19 e 27 graus. Na segunda, o tempo fecha. Pancadas de chuva devem cair na cidade. Mínima esperada é de 21 e máxima 27 graus. Na terça, a intensidade de chuva se eleva e a temperatura cai um pouco mais. Os termômetros devem registrar entre 21 e 25 graus. Já na quarta-feira, segue nessa média e o tempo volta a abrir, seguindo sem chuva até o meio da próxima semana. Depois do intervalo, vamos falar sobre uma doença que está causando preocupação nos produtores de mandioca da região norte do Brasil. É daqui a pouco. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. No Amapá, região norte do país, uma doença está atacando as plantações de mandioca. É uma nova forma de transmissão da vassoura de bruxa. Pesquisadores da Embrapa já identificaram os agentes transmissores da doença. E a preocupação agora é que ela seja combatida e não chegue a outros estados, como o Pará, por exemplo, que é o maior produtor de mandiocas do Brasil. Quem vai conversar com a nossa equipe agora é Hermínio Rocha, que é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, está lá em Cruz das Almas, na Bahia, e vai falar um pouquinho mais sobre essa doença que está preocupando os produtores de mandioca, que é a vassoura de bruxa. Seja muito bem-vindo, Hermínio. Obrigado, Antoniela. Realmente é uma doença de se preocupar. Nós constatamos a presença da doença em março de 2023, na região do Oiapoque, no extremo norte do Brasil. E ao nos depararmos com a sintomatologia das plantas queimadas, afetadas pela doença, observamos tratar-se de algo que nunca tínhamos visto em plantas de mandioca no Brasil. Então aquilo nos causou uma surpresa muito grande e de imediato começamos a pesquisar
e o nosso fitopatologista aqui da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Saulo Oliveira, ele na mesma hora, ele observou tratar-se da vassoura de bruxa, que é o Cassava Witch's Broom Disease, que já foi verificado no Sudeste Asiático, sendo provocado naquela época por fitoplasma. Então, é importante mencionar que a identificação da doença em estágio inicial no Sudeste Asiático, ela foi feita de uma forma equivocada, né? O agente causal pensava se tratar de fitoplasma, que é uma bactéria sem parede celular. E mais adiante, então, esse nosso pesquisador, esse nosso fitopatologista, Saulo Oliveira, ele, por meio de trabalhos com sequenciamento profundo de todo o genoma, ele conseguiu chegar ao agente causal verdadeiro, que não é um fitoplasma, e sim um fungo chamado Ceratobasidium ou Rhizoctonia, que é sinônimo de Rhizoctonia theobroma. Quais são os principais riscos, então, que esse fungo está causando e transmitindo aí na cultura da mandioca? Bom, a gente observa que a doença, ela está, apesar de estar contida no estado do Amapá, ela se comporta de uma forma de uma epidemia, uma doença policíclica, em que você observa o rápido avanço e ela toma todas as plantas e vai secando as plantas até matar. E também o que é fundamental, que é diferente da vassoura de bruxa, que nós já temos no Brasil, que é causada por fitoplasma, mas é a necrose descendente, ou seja, uma necrose vascular que você não encontra na vassoura de bruxa causada por fitoplasma. Então daí a gente já nota uma morfologia diferenciada em relação à vassoura de bruxa que a gente já tinha no Brasil e que não é tão agressiva quanto o Ceratobasidium. A theobroma tem sido para os mandiocais no estado do Amapá. A doença hoje, como você comentou, ela está concentrada aí no estado do Amapá e vocês têm feito ações, inclusive até procedimentos manuais aí para fazer o controle desse tipo de doença. Qual é o principal tratamento? É realmente com a aplicação de fungicidas? Você tem que isolar esse tipo de cultura? Como que acontece? Então, por se tratar de um patsistema novo, ou seja, uma doença nova no Brasil, nós estamos ainda estudando as características desse patsistema, para que a gente possa enfrentá-lo da melhor forma possível. Contudo, já foi observado que existem genótipos lá no Amapá que são resistentes, são tolerantes a essa doença. Então, em áreas altamente afetadas, em que todas as plantas morreram, ao lado você tem alguns materiais que são tolerantes. Então, o controle genético é a principal ferramenta quando você pensa em enfrentar uma epidemia de uma doença de planta. Então, graças a Deus, a gente já tem essa ação sendo realizada de seleção desses materiais, diga-se de passagem, materiais crioulos que foram selecionados em nível regional. Esses materiais têm resistência e conseguem, como se diz, fechar o ciclo da doença, ou seja, o ciclo da planta, né? Durante toda a germinação, o estágio vegetativo, o estágio reprodutivo, a planta se desenvolve normalmente sem o efeito da doença, né? Nós estamos também capacitando agentes de ATER e de defesa para que possam saber manejar adequadamente os focos dessa doença, fazendo a contenção adequada, evitando a disseminação para outras áreas, por se tratar-se de uma doença fúngica. Então essa disseminação ela é muito facilitada, né? Estamos avaliando também a eficácia de bioinsumos, estamos trabalhando com o pré-melhoramento genético, fazendo screening de genotipagem, né? Trabalhando com os parâmetros monocíclicos da doença, que é justamente a epidemiologia, e principalmente multiplicando e selecionando os materiais com resistência ao Ceratobasidium theobroma, que é esse novo agente causal dessa doença no Brasil. Hermínio, um dos principais riscos aí que você também comenta, já que vocês já estão enfrentando, né, da melhor forma esse tipo de doença e tentando ao máximo fazer esse controle, é a questão do Amapá ser muito próximo ao estado do Pará, que é o principal produtor da cultura no Brasil. Há algum indício ou algum risco mais efetivo agora para o estado do Pará ou para a disseminação em outros estados? A principal forma de controle é não levar essas cultivares para outros estados, seria isso? Há um risco sim, e no Brasil a gente sabe que
a disseminação ocorreu via material de plantio, muito provavelmente via material de plantio, que é a forma mais eficiente de se disseminar essa doença. Então, o estado do Amapá tem hoje barreiras fitossanitárias, da polícia, inclusive. A gente está cercando todas as possibilidades para evitar ao máximo a disseminação dessa doença, principalmente considerando que ela foi constatada na região norte, em que o clima é adequado para o desenvolvimento da doença, clima quente, úmido, e o estado do Pará, que é o maior produtor de mandioca hoje no Brasil, ele está logo ali ao lado, com a mesma climatologia, né? As mesmas condições climáticas e uma proximidade geográfica muito grande do estado do Amapá. Então, o que se pode fazer de imediato é restringir o acesso a essas áreas onde você tem a presença da doença, restringir absolutamente a saída de material de plantio do estado do Amapá para outros locais, né? E ter uma política de esclarecimento para os perigos e as particularidades que nós conhecemos a respeito desse pato-sistema. Muito bem. Hermínio, obrigada pelas informações aí, também por explicar um pouquinho mais sobre essa doença que preocupa muitos produtores, né, não só na região norte, mas também em todo o país. E a gente vai seguir acompanhando aí as notícias que a Embrapa for publicando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquem à vontade para nos procurar aqui na Embrapa Mandioca e Fruticultura para saber mais a respeito da característica desse novo pato-sistema. Professor Celso, olha só essa dica. Tem um manual da Embrapa que explica como combater essa variante da vassoura de bruxa. Para você que está em casa nos acompanhando, é só apontar o celular para esse QR Code que você vai ter acesso a esse material. E é muito importante, né, professor, não disseminar essa doença, adquirir manivas de qualidade. Só ter o manual não resolve, né? Tem que praticar, né? E nós sabemos, nós sabemos que as doenças elas são transmitidas rapidamente, né? E o trabalho da Embrapa é fantástico, né? Já está com material de resistência, né? Mas a pesquisa está agindo rapidamente. O importante é que você utilize todas as maneiras possíveis para que essa doença não se transmita. Ora, como? Manivas de qualidade, não fazer transporte de maniva de uma região para outra. A região tem infecção, não transporte a maniva para outra, certo? Então são os cuidados necessários que tem que tomar para que não se cause um desastre na cultura da mandioca, né? Exatamente, é isso aí. Vamos ver os preços das proteínas animais em nossa região. A arroba do boi gordo fechou a semana em R$ 321,60, o quilo do suíno R$ 6,47 e o quilo do frango R$ 4,22. Pessoal, vamos agora ao momento das redes sociais aqui do Agrofag, em que a gente mostra as fotos e os vídeos que vocês enviaram para a nossa equipe ao longo da semana e também indicações de cursos e eventos para os próximos dias. A gente começa mostrando aqui na tela, olha só, as representantes, então, da Comissão Feminina do Sindicato Rural de Cascavel, nesse encontro que aconteceu em Curitiba, é o 3º encontro estadual de coordenadoras aí, então, né, dos sindicatos, representando a nossa cidade. Um grande abraço a todas, sempre muito queridas, muito parceiras aqui no programa, né, professor? Um abraço para as meninas. Seguimos aqui com as fotos, então, que a gente recebeu. Luiz Kimura, produtor, então, das hortaliças aqui em Cascavel. Ele enviou essa foto de cenouras, que debaixo da terra são cenouras que não são laranjinhas, não, são cenouras coloridas. Daqui a um tempo a gente vai mostrar. E não é história de pescador, não, é verdade, são coloridas mesmo. Acredito. Daqui uns dias a gente mostra aqui. Temos também, olha só, um vídeo agora que a gente vai soltar aqui para vocês, do agricultor lá da região de São João do Oeste, é o seu João. Solta o vídeo pra gente ver o que ele diz aí. Ó, isso aqui é um almeirão novo aí, ó. Dá uma olhada. Será que tá bonito o almeirão aí, meus amigos? Aí, ó. Aqui é nós na fita. Olha as alfaces aí, ó. Olha a alface americana, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, essa alface americana aqui, ó. Ó, é da Sakata. Ela é muito boa pro inverno, meus amigos. Muito top, dá uns pés gigantes. Dá pé de 2, 3 quilos. Dá uma olhada essa aqui, ó. Essa aqui é novinha, ó. Olha o tamanho. Dá uma olhada aí o tamanho do pé. Olha. Olha o jeito que tá. Será que tá bonito, hein, meus amigos?
Bonita demais, né? Um abraço para o seu João Armatiuk, da Hortaliças Bolacha, São João do Oeste. Já viu um pé de alface de 3 quilos? Não, 3 quilos não. Vamos ver agora. É isso aí, quando o seu João tiver colheita, avisa a nossa equipe, seu João. Obrigada aí pelo envio do vídeo. Seguimos aqui agora com o curso, olha só, esse curso da Embrapa sobre apicultura aí para iniciantes, tem duração de 20 horas, é gratuito e você pode fazer ele online, então mais informações tem QR Code na tela. Seguimos aqui com mais indicações da Embrapa, temos aqui o curso também a respeito aí da produção de hortaliças, a carga horária é de 12 horas e quem quiser saber mais também tem as informações na tela aí. Implantação e manejo do consórcio Milho Braquiária, segunda turma, então. É um curso que você também pode realizar pela Embrapa, online e com certificado. Seguimos aqui, então, curso Introdução às Estratégias de Produção de Materiais de Plantio de Mandioca. Será realizado também de forma online. Mais informações pelo QR Code. Temos aqui também o curso de Criação Sustentável de Pirarucu, Reprodução e Alevinagem, gratuito e com certificado. Essas são as indicações aqui da Embrapa. Temos também, olha só, na próxima semana, sexta-feira e no sábado, o grande, então, evento aí é o segundo Padrão Agro Show, um evento que trata principalmente sobre cortes nobres de carnes, né? Temos um recado aí de um dos palestrantes, vamos ouvir o que ele diz. Pessoal, chegou a vez do Paraná, isso aí, dias 11 e 12, agora a próxima semana, 11 e 12 de abril, a gente vai estar em Cascavel, participando do Padrão Agro Show, versão Meat Camp. Então isso aqui é um convite para vocês ainda que não se inscreveram, para não perder essa oportunidade, porque tudo de mais moderno em tecnologia de produção animal, do Brasil e do mundo vai estar sendo discutido nesse encontro. Então não percam essa oportunidade. Um grande abraço e até lá. Recado aí do Roberto Barcelos, então, participando com a gente. Obrigada, Roberto. É importante eventos assim, né, professor? Sempre coisa nova tem. É importante adquirir novos conhecimentos e nesses eventos são importantes para isso. Isso aí, aprendizados novos. Com certeza. Temos mais indicações aqui, olha só, já começou. Então, né... Ontem começou a 16ª Feira do Peixe lá em Maripá. Para quem quiser participar, então, aí os próximos dias na cidade, que está completando 35 anos. Para quem quiser saber mais, então, tem as informações na tela. É com essa indicação que nós encerramos aqui o quadro das redes sociais. Professor Celso, obrigada por mais uma parceria aqui no Agrofag e até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê na próxima edição do Agrofag. Até lá.